Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas de tal forma que cada um de nós, assimilando o conhecimento da palavra de Deus e colocando em prática este poder, possamos honrar a Deus e encontrarmos todas as respostas que buscamos nesta vida para nos preparar para a vida eterna, né? Pois bem, meus amados, vamos aqui hoje, quinta-feira, a nossa lição bíblica diária, dando prosseguimento à nossa lição ali, quando Jesus Cristo se encontra na praia, com os discípulos que estão voltando da pesca, né? Sem pescar nada, e Cristo manda lançar a rede do lado direito do barco, e ali eles conseguem pegar 153 grandes peixes, né? Nós vimos isso ontem na pergunta 8 da quarta-feira. 153 grandes peixes, porque Cristo já havia feito um fogo, já estava assando ali um peixe, e ele pede alguns peixes que eles pegaram. Obviamente eu entendo que para assar para eles mesmo, né? Porque o Senhor ali, ele é maravilhoso, ele, apesar de ser mestre e Senhor, ele serve aos seus discípulos. É algo assim fantástico, né? Algo impensável, né? Para os chefes, para os líderes de hoje, né? Que são servidos por seus comandados, né? Pelos seus donos, pelos seus senhores. É bem diferente, né? Jesus Cristo é algo maravilhoso, né? E aí hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: após o convite de Jesus, qual foi a reação dos discípulos? E que convite estamos falando, né? Cristo fala assim que Cristo disse para eles: trazei, né, os peixes que apanhaste, tragam, venham para cá, fiquem comigo aqui, tragam os peixes que vocês pegaram, né? Mais ou menos após esse convite, após Cristo pedir para trazer os peixes, qual foi a reação dos discípulos, né? O verso 21, capítulo 21, versículo 12, diz assim: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Olha o convite de Cristo, ó: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo todos eles que era o Senhor. Que coisa linda, não é? Veja que quando Cristo, João diz assim, ó, é o Senhor, e Pedro só bota a capa no corpo e se joga dentro d'água, né? Pedro acredita em João, no discernimento de João, né? Por que tudo isso, né? Porque tudo isso está acontecendo. Nós já falamos aqui, vamos repetir para que não haja dúvida. É que Jesus Cristo, quando ressuscitou, o seu corpo foi transformado. Ele já não tinha mais a aparência daquele corpo anterior, aquele corpo debilitado, né? Que na profecia de Isaías, a linguagem lá do capítulo 53 de Isaías, dizia que ele não tinha parecer nem formosura, né? Mostrando que ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Ele não era um nobre, não era o galã de cinema, não era aquele príncipe que vem no cavalo branco, né? Ele não tinha, Deus não mandou ele com a aparência de um anjo belo, para que as pessoas se encantassem com a aparência dele. Porque Deus queria que o povo realmente se encantasse com a palavra dele, com aquilo que ia sair do seu íntimo, e não com a aparência exterior, né? Neste caso. Não que Cristo não merecesse a aparência mais linda do universo. Claro, que merece e deve ser mesmo, porque ele é maravilhoso e é lindo mesmo, né? A sua beleza interior deve resplandecer no exterior, mas quando ele veio como filho do homem, era necessário que fosse assim, porque o objetivo não era o povo se encantar com a aparência dele, mas com a palavra que ele iria trazer. Nada poderia tirar a atenção da palavra, e é por isso que ele vem assim, né? Portanto, não desmerecendo, né? Dizendo que Jesus é uma pessoa feia, nada disso. Nada disso, não é isso que nós devemos entender quando a gente lê Isaías 53. Pois bem, então esse Cristo, esse Jesus que ressuscita, ele ressuscita no outro corpo. É por isso que os discípulos têm essa dificuldade de reconhecê-lo, porque aí olha para ele e tudo, mas o rosto não é o mesmo, as feições não é o mesmo,
Com certeza o olhar era o mesmo, né? O olhar, a forma de olhar. Mas os trejeitos eram o mesmo, mas o corpo, não sei se mais alto, né? Provavelmente sim, a definição de algum aspecto ali, principalmente da face, né? Dos braços, da perna, do tórax, do corpo, era diferente. E então quando João diz, é o Senhor, e Pedro pula lá, eles vão lá, e o Senhor diz assim, olha, venham comer. Eu tenho certeza que Cristo já tinha dito isso em outras situações. Cristo diz assim para eles, né? Vinde, comei. Que coisa linda, né? Vinde, vocês estão com medo de mim? Sou eu, Jesus, né? Venham. Estava implícito nessa frase, né? E eles ali, né? Todos eles ali, olhando para Cristo meio desconfiado, porque Jesus sabia que essa aparência iria causar isso neles, né? Essa aparência física diferente iria causar esse tipo de expectação, causaria em mim, causaria em você, né? Eu lembro de uma cena que eu assisti numa reportagem, não sei em que telejornal passou, de uma mãe americana que foi atacada por um cachorro, um pitbull, que atingiu a jugular dela e ela quase morria, passou 4 meses, eu acho, no hospital e parte desses meses na UTI, e o cachorro deformou ela. O pescoço escapou assim por pouco, porque se tivesse arrancado a jugular aberta, ela tinha morrido. Mas o pescoço foi mordido e a face dela, metade do rosto dela foi esfacelado. Então, assim, foram centenas de pontos, né, micropontos ali na face, para reconstruir a face dela, onde o cachorro mordeu, ficou muito estragado, o nariz teve que ser reconstruído, né, o outro lado, os dois lados da face, né, de forma que essa mulher, ela, depois de, eu acho que 12 ou 14, elas foram muitas cirurgias, uma em cima da outra, essa mulher no hospital, que ela não queria sair dali, deformada ali. Então foi a reconstrução ali, tudo. Eu sei que depois de várias cirurgias, coisa de 1 ano, basicamente, né? E a questão da depressão, que ela não podia ver a família, tal. Quando ela retorna para casa, para ver os filhos dela, filhos já eu acho que era 12, 13, 14, essa idade assim, da adolescente para adolescente. Um filho dela rejeitou ela porque não reconheceu a face dela. Era outra pessoa. Ela precisou de quase 2 anos, com psicólogos lá, para que o filho aceitasse essa nova mãe. Porque era nova mãe, a imagem da mãe dele, que estava muito vívida na sua mente, mudou ali. Então, assim, para que ele pudesse aceitar, ela passou a abraçar muito ele, para ele sentir de volta o cheiro da mãe. Aquela informação que ele tinha no seu sistema límbico quando ele nasceu, né? Então, muito disso foi tratado com essas crianças para que ele aceitasse a mãe de volta numa outra face. Como é que as crianças agora, olhando para a foto da mãe, a foto lá que está lá no quadro, né, tiveram que tirar todos os quadros da parede, todos os álbuns, né, com a foto da imagem da mãe antiga, guardar para mostrar aos filhos quando tivesse adulto já, para não criar o trauma nas crianças, para não ter uma crise de identidade. A face da minha memória é uma, e a mãe que eu tenho agora é outra face. Já imaginou? Isso é do ser humano. E aí nós temos claramente identificado essa dificuldade que os discípulos tinham, né? Nesse primeiro momento, obviamente, de manter, aí é como se eles fossem recomeçar uma nova relação quase, né? Tendo, obviamente, a parte mais importante. A essência de Jesus era a mesma pessoa, não era outra pessoa. Era a mesma pessoa, o ensinamento era o mesmo, ele não muda de palavra, não muda de crença, né? Era a mesma pessoa. Mudou só, mesmo ali, como diz um amigo meu, mudou só a carcaça, mudou só a parte exterior. É só isso que mudou, né? Mas tem essa dificuldade, eu acredito que você que está me ouvindo também teria essa dificuldade no primeiro momento, né? E precisa de um tempo para se acostumar, né? E a Bíblia diz que nenhum dos discípulos ousava perguntar, Senhor, é o Senhor mesmo, é? Me desculpe eu perguntar, é porque o Senhor está num corpo diferente, a gente vai demorar aí a se acostumar, né? Então é o Senhor mesmo que está aí, é o Senhor Jesus, né? Eles, né? Talvez todos eles tivessem com essa vontade de perguntar, ou então, no mínimo, de não perguntar, porque o texto diz que eles sabiam que era Jesus, né?
não dizia, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor, sabia porque eles sentiam dentro dele que era o Senhor, porque ali era ele, o jeito ali era o mesmo, né? Foram 3 anos e meio convivendo, os trejeitos eram o mesmo, a pessoa não muda, da forma de andar, a forma de agir, não muda, né? Eles sabiam, mas eu acredito até que alguns deles poderiam estar querendo dizer isso, Senhor, a gente está aqui meio cismado, assim, olhando para o Senhor, porque a gente não se acostumou ainda nessa sua aparência diferente, pós-ressurreição e tal, né? No mínimo dizer isso. Eu acredito que todos eles, mas eles não ousavam nem falar, porque talvez ainda tivesse com aquele medo de Cristo dizer assim para eles assim, olha aí, vocês não têm fé não? Vai fazer igual Tomé agora? Tem que testar de novo a minha pessoa? Estou dizendo que sou eu, né? Eu acho que eles tinham esse receio, né? Esse receio bobo, esse receio do medo, né? De falar e de dizer tudo, com medo de ser repreendido. Olha, todo homem que tem esse tipo de medo de falar para não ser repreendido, medo de falar de falar porque vai dizer alguma coisa que não está em perfeita harmonia, esse medo não é cristão. Esse medo não vem de Deus, isso não é respeito não, isso é medo. E esse medo não pode haver, não é mesmo? Mas nós seres humanos temos esse tipo de coisa. E Cristo entende perfeitamente, por isso que Ele sabe como lidar com os nossos medos, de tal forma a nos libertarmos de tudo isso. E Cristo aqui é muito compreensivo, muito compassivo com os seus discípulos, né? Justamente preparando eles para essa nova fase. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 10, a segunda pergunta de hoje, a quinta-feira, que diz assim, como fez Jesus, demonstrando para os seus discípulos quem era, que era ele realmente, né? Porque ele é quem dá o pão e o peixe, porque é Cristo quem faz isso. João, capítulo 21, versículo 13, diz assim, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente fez com o peixe. Que coisa, né? Eu imagino que aqui na mente dos discípulos, quem sabe passou aquela cena da multiplicação dos pães e dos peixes, aonde Cristo multiplicou, deu na mão deles os 12 cestos, e eles então passaram a distribuir com as pessoas que estavam famintas ali naquele triste fim de tarde, onde as pessoas sofriam pela morte de João Batista, né, o primo de Jesus. Então, eu imagino que a cena, deve ter passado algo desta cena, né, na mente deles. Ou quem sabe, a primeira cena, quando Cristo encontrou Pedro, Tiago e João, né, André também, lá no mar da Galileia, aquela primeira pesca maravilhosa que Pedro, né, resistiu ali, pedindo que Cristo se afastasse dele. Ou quem sabe ali na ceia, quando Cristo pegou o pão, partiu o pão e disse assim, olha, esse é meu corpo, que é dado em prol de vocês, que é dado para que vocês tenham vida. Olha que coisa linda, né? Que o meu Pai está dando para vocês. O meu corpo será oferecido numa cruz por causa de vocês, para que vocês tenham vida. Que coisa linda, né? Então, quando Cristo diz assim, né, para eles assim, ó, quando Cristo pega o pão e entrega o pão para eles. Entrega o pão, né? Estava ali a brasa, estava ali o peixe assando sobre a brasa. Jesus pede a ele mais outros peixes, né? Diz que Cristo pega o pão e dá para eles. Aqui não disse, o texto não diz que Cristo já tinha assado os outros peixes, né? Mas fala no singular, o peixe, né? Semelhantemente, o peixe. Ou no singular, qual era? Era o peixe que estava assando um só, que Cristo estava assando sobre as brasas. É como se ele estivesse dividindo com eles novamente, quando ele dizia assim, isso aqui é o meu corpo que é dado por vós, foi dado, né, por causa de vocês. E agora ele insere ali um peixe. Ele dava só o pão e o vinho, agora ele insere o peixe ali, né? É quando ele disse lá em João 6, a partir do versículo 48 até o 58, ele diz que
se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, a tipologia da carne, ou comer carne aí, a tipologia da carne justamente apontando para Cristo, no sentido de que o homem deve imitar as ações de Cristo, como se ele estivesse no corpo de Cristo, na carne de Cristo, falando como ele falava e vivendo como ele vivia, agindo como ele agia. É isso, né, que nós entendemos na nossa maneira, na nossa mente muito limitada, o que significa comer a carne de Cristo. Um ser humano que veio nas condições igual à nossa, né, iguais às nossas condições, para nos mostrar, ser o nosso exemplo, nos mostrando que é possível viver uma vida de obediência a Deus. Então ele toma o pão, primeiramente o pão, né, e entrega ali na mão dos discípulos. Inclusive lá no discurso do capítulo 6 de João, Jesus Cristo diz bem claro, ele começa dizendo o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Então, antes do versículo 48, desde o versículo 20 e pouco, às 28, 29, ele começa a dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele maná, aquele pão que desceu do céu lá no deserto, os pais de vocês comeram e morreram. Mas se vocês comerem de mim, o verdadeiro pão, vocês não morrerão para sempre não. Olha só que coisa linda, né? Eu sou o pão da vida. E ele começa a repetir, ele fala umas 4 ou 5 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que o Pai deu dos céus para vocês, né? E logo depois que ele fala do pão, aí ele diz, fala da carne. Vocês têm que comer a minha carne, a carne do Filho do Homem, a carne humana em mim. Olha que coisa linda. Da mesma forma que ele segue a mesma sequência. Ele primeiro dá o pão, que é a palavra, né? E em seguida, o conhecimento do Filho do Homem, o peixe, a carne. Que coisa maravilhosa, né? Aquele discurso lá, do capítulo 6 de João, ele foi o discurso mais poderoso, mais controverso para a mente humana, mais desafiador, controverso não, mais desafiador para a mente humana, principalmente para os religiosos. Foi o único discurso que, quando Cristo acabou de falar, foi tão forte quando ele manda comer a sua carne, a carne do Filho do Homem, que ao final desse discurso, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não podiam andar mais com ele, porque vejam só como era forte, mas era necessário ser dito. O próprio Cristo tinha dito, olha, eu tenho muito a dizer para vocês, muitas verdades espirituais profundas, né? Mas eu temo que vocês não possam suportar. Mas naquele momento do capítulo 6, era preciso dizer essa verdade. Era uma verdade que os discípulos não podiam viver mais a partir dali. É tanto que ao final, né? Ao final daquele discurso, o Senhor Jesus chega para Pedro ali, que era, né? Pedro sempre o líder, né? Aquele que tem o espírito de liderança, aquele que toma a frente mesmo, porque o Senhor o escolheu justamente por isso, né? E pergunta, e vocês, falando para Pedro assim, não vão me abandonar também não? Não vão embora como os outros que ficaram escandalizados com a minha pregação? Né? Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim, disse Cristo ali, né? Então Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra ou as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Quem é o outro mestre que tem isso? Só o Senhor tem isso. Realmente os outros ficaram escandalizados porque eram religiosos, estavam presos à letra morta, e quando Cristo disse, tem que comer a minha carne, a carne do Filho do Homem, eles estavam tão presos aos ensinamentos do Sinédrio, ao ensinamento dos homens da letra morta, da questão gramatical, literal, que eles achavam que realmente